E aí, já assistiu o último lançamento da Amazon Prime Video, que trata sobre um julgamento histórico da Argentina, da história recente da Argentina aí, Argentina 1985? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louca, seu louco, beleza? Prof. André do História em Casa nessa assistidinha do saber, porque justamente hoje a gente vai aí de filmes. Faz tempo que não fazia de filmes aí. E antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram, no Facebook, do Prof. André História em Casa, no Spotify, no Twitch. Vê lá, se você reclamar, de repente eu volto a postar lá, porque tá meio parado lá o ambiente lá. Mas vamos falar hoje justamente desse filme. Assisti recentemente aí este filme, por sinal, um forte candidato aí ao Oscar, que é Argentina 1985, com um grande aí ator. Se você assistiu algum filme argentino recente, você já deve ter visto aí o Ricardo Darín. E o rapaz está com ele ali, o Peter, sei lá, Lanzani, então, para vocês aí, a Amazon Prime Video, uma história muito importante aí da recente história da Argentina, que trata justamente lá sobre o processo de julgamento de várias autoridades militares, né, depois aí dos anos da ditadura, né, de várias denúncias de tortura, desaparecimentos aí, né, de pessoas que lutavam contra a ditadura argentina, e não só aí os que diretamente pegaram em armas, mas todos aqueles que foram acusados aí de algum crime contra a ditadura argentina, né, acabaram então aí sofrendo essa perseguição durante os anos da ditadura da ditadura argentina, é claro. E o filme retrata muito bem aí esse processo histórico baseado em fatos reais, que envolve justamente a história aí de um promotor que é o Julio Estracera, interpretado pelo Darín, e o outro promotor aí adjunto, assistente, que é o Luiz Moreno Ocampo, interpretado aí pelo Peter Lanzani, né? É uma história muito interessante aí que narra justamente esse momento, então, em que a Argentina conseguiu aí, não necessariamente fazer as pazes com o seu passado, mas conseguiu fazer uma coisa que, olha, que o Brasil não fez até hoje, que foi justamente julgar direitinho todo mundo, não só o pessoal aí que estava, é claro, no poder, né, o pessoal da direita ou da extrema direita, como você preferir, que estava no poder durante a ditadura civil-militar de 1964 a 1985, mas também o pessoal, é claro, aí da esquerda, que também pegou em armas e tal, né, para tentar derrubar esse governo aí. E lembrando, nesse contexto, é claro, uma situação que aqui no Brasil foi contornada pelaquela anistia ampla, geral e restrita no finalzinho da ditadura, lá no governo, né, do último presidente, o Figueiredo, o último presidente militar lá. E aí que nós temos essa ideia do quê? Né? No caso argentino, ocorreu aí o processo de penalização, né, desses militares. Os militares participaram não só, né, de situações golpistas, mas situações de terrorismo, digamos assim, ou violência contra a própria população. E um assunto que, por sinal, não só, né, faz parte também da história do Brasil, porque infelizmente não passamos por esse processo, mas também aí, né, até na história, se você estava no Brasil por esses dias, a história é muito recente no Brasil. Afinal de contas, né, os militares aí na história do Brasil acham que são os guardiões aí da democracia, sendo que, na verdade, eles são funcionários nossos, né, civis e tal. Mas vai lá para você, então, a referência aí, justamente, o Ricardo Darín aí interpretando muito bem o Julio Estracera. Filme muito interessante, o filho dele também lá, né, um personagem bem interessante também, vale a pena aí vocês assistirem mesmo, eu recomendo. Temos também a figura aí do grande Peter Lanzani aqui, fazendo então, né, o jovem aí promotor adjunto, auxiliar lá, que por sinal tem também uma questão da história da família dele, totalmente associado lá com os militares. Interessante também pegar essas questões aí, digamos, de choque com a família e tudo mais. Mas o filme também é interessante porque ele retrata todo o processo de formação aí, né, da acusação contra então altas autoridades do governo militar, né, do governo, pelo menos das últimas presidências militares lá, grandes chefes aí, ministros da aeronáutica, né, da marinha, e isso tudo, é claro, com algumas passagens bem interessantes até, né, tem algumas passagens bem curiosas, inclusive quando o próprio lá
promotor ele acaba meio que, né, fazendo algumas, digamos, declarações assim, sei lá, mais, né, claras assim contra os militares, tipo, meu, vocês fedem, assim. Interessante, né? O filme retrata bem assim, se você pegar. É claro que no final tem depois umas passagens lá das cenas reais, né, do processo, que vale a pena se dar uma comparada assim, mas essa cena aí é interessante. E também o que é interessante é que o filme ele apresenta, né, não só a grande aí, né, interpretação do Ricardo Darín, e até de novo, né, fica essa coisa que, pô, a gente pede tudo para os hermanos mesmo, né, não só no futebol, mas no cinema também. Não estou falando que o cinema brasileiro é ruim, ainda mais se você aí for dos que só acompanhou Bacurau aí, que não viu coisas como Glauber Rocha na vida, mas acha que entende aí de cinema nacional. Pô, não estou falando que o cinema nacional é ruim, não é isso, mas que o cinema argentino realmente ocupou um espaço muito maior aí, né, no cenário internacional. Mas é só uma observação, e lembrando que o filme também apresenta a formação de uma equipe aí de jovens advogados também, que dá interessante aí também para o processo de formação, né, das acusações, né, de todo o contexto de coleta também das denúncias de tortura que envolveram aí, né, o período militar. Então é um filme bem interessante aí, que mostra também todo o processo, é claro, da participação de outros atores, né, personagens, atrizes sociais também, como as Mães da Praça de Maio, né, um movimento também ligado aí justamente a mães, irmãs, mulheres lutando aí para reaver parentes, maridos, filhos, irmãos, né, que sumiram na época da ditadura militar. Então é um filme assim que faz bem um apanhado geral aí desse processo de penalização dos militares que a Argentina, né, desenvolveu. Mas espero que você tenha gostado aí deste comentário. Dá uma olhada lá, o Prof. André passando então aqui para você para dar uma dica na Amazon Prime Video, ó, tá chegando o trem aí também. E se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente lá nessas plataformas aí. Só não segue a gente lá num beco escuro que eu tenho medo. Falou, valeu, até a próxima.